Caríssimos internautas, amados em Cristo, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Renascer para a Vida. Hoje temos como tema a importância, ou seja, a necessidade de nascer de novo. Eu, pastora Rebeca, vim em nome de Jesus. Os nossos convidados, ou seja, os meus convidados vieram em nome de Jesus. Podem se apresentar? Paz e graça. Primeiramente, gostaria de externar a nossa profunda gratidão a Deus por essa sublime oportunidade que Ele nos concedeu debaixo da sua graça, debaixo da sua liderança e da sua bondade infinita. Pois nós reconhecemos e cremos que se estamos neste lugar é porque existe um Deus que nos escolheu, existe um Deus que nos proporcionou esta oportunidade. Pois há quem morreu, há quem não conseguiu acordar. Mas graças a Deus nós estamos neste lugar. E deste modo também queria externar a nossa saudação especial à pastora Rebeca e a toda a equipe da produção. Dizer que muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. É uma honra para nós, é uma bênção tremenda para nós estar neste lugar, a partilhar aquela que é a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Eu entendo que a palavra de Deus, ela, tudo aquilo que as outras coisas não podem, nós podemos pela palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Aonde o médico ele não pode, onde os comprimidos eles não podem. Então, a palavra de Deus, ela pode. Aleluia. Aleluia. Então, gostaria também de estender a nossa saudação especial a todo amado, a todo irmão, mãe, pai, que está do outro lado a nos acompanhar. Que Deus ele te abençoe, que Deus repouse na tua família, que Deus abençoe a tua família. Dizer que nós somos os inconformados, aleluia. Amém. Esse é o nosso nome, inconformados. Talvez a pergunta seria por que deste nome? Ou por que vocês são inconformados? Estão inconformados com o quê? Essa é a pergunta que várias pessoas nos fazem, vários amados nos fazem. Essa é a curiosidade de muitos, o porquê de inconformados. E ainda não tivemos uma oportunidade sólida para poder expor aquilo que nós somos, mas porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O versículo que fundamenta ou que solidifica o nosso nome inconformados encontra-se no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Onde a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Nós nos baseamos nesse versículo porque Deus ele nos levanta como a diferença para essa geração. Amém. Deus ele nos levanta como inconformado. O inconformado é aquele que não se conforma com os padrões da terra. É aquele que não se conforma com os padrões do mundo. Se o mundo faz uma coisa, o inconformado faz outra coisa. Se o mundo bebe, o inconformado não bebe. Amém. Então Deus ele nos levanta mesmo como inconformados para pregar a palavra, como inconformados para expandir o Evangelho e fazer chegar essa palavra além fronteiras. Glória a Deus, aleluia. Os inconformados, amém. Amém. Ok, vocês são conhecidos por esse nome, os inconformados, e são os inconformados, mas os vossos nomes? Aleluia. Bom, paz e graça. Primeiro, eu gostava de estender aqui a minha gratidão a Deus pela vida da pastora Rebeca. Também quero agradecer a Deus pela minha saúde. Dizer que eu respondo pelo nome de Walter Betuel Chauque Júnior. Nós somos do Ministério Sangue do Cordeiro, na qual o presidente, o pastor, o qual ele é o mentor, profeta, chama-se pastor Dércio Luiz Matini, juntamente com a sua esposa, Dinércia Matini. Bom, eu quero primeiro dizer, é um privilégio e uma honra de Deus estar neste lugar para expor aquilo que é a palavra do Senhor. Pois lá em Marcos diz que ide e pregai o Evangelho. Estar aqui é uma forma de expandir, de anunciar o Evangelho para quem não conhece. E hoje estamos aqui para poder louvar a Deus por esta oportunidade, por esta honra de estar neste lugar. Acredito que não será somente um podcast, mas será um podcast anormal,
sobrenatural, aonde muitos vão ouvir sobre aquele que cura, aquele que salva, aquele que renova, aquele que muda histórias, aquele que transforma pessoas que estavam na morte para a vida, pessoas que não se encontravam pessoas que não conheciam, né, a sua identidade. Então, cremos que a partir de hoje, a partir de já, Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Amém. O seu nome? Sim, eu respondo pelo nome de Dionísio Alex. No nosso programa, os podcasts Nascer para a Vida, temos a seguinte questão: o que é nascer de novo? Aleluia. Amém. Obrigado pela oportunidade. Primeiramente dizer que não temos como falar do nascimento ou de nascer de novo sem primeiro falar dos fundamentos que nos levaram até essa necessidade de ter que nascer de novo. A Bíblia, no livro de Gênesis, vai nos falar acerca da criação. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e tudo que há na terra. E a palavra de Deus vai avante e diz que Deus do pó criou o homem. E quando Deus ele cria o homem, a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida. E o homem ganhou vida. O homem não existe só pela carne. O homem também tem um espírito. E quando Deus ele criou o homem, Deus configurou certas coisas específicas para o homem. Quando o homem ele foi criado, dentro do homem já carregava a comunhão com Deus, já carregava a intimidade com Deus, já carregava a sensibilidade espiritual. O homem dentro dele já carregava a glória. Mas a Bíblia vai dizer que o homem vai pecar contra Deus. E quando o homem peca contra Deus, a comunhão que o homem tinha com Deus é quebrada. A glória que o homem tinha com Deus também foi quebrada. Aquela intimidade, aquela ligação que o homem ele tinha com Deus também foi quebrada. Desde já dizer que quando Deus criou o homem era para viver na total dependência de Deus. O homem era para andar com Deus. O homem era para falar de forma constante com Deus. O homem era para viver de forma constante com Deus. E quando o homem ele vai pecar, ele vai se afastar de Deus. Ele vai perder aquela ligação, ele vai perder aquela intimidade. E a Bíblia vai dizer no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E a Bíblia vai dizer que Adão, quando ele peca, automaticamente ele sai da vida e entra para a morte. Porque quando você peca, automaticamente você sai da morte para a vida. Então Adão, ele estava, biologicamente ele estava vivo, mas espiritualmente Adão estava morto. Então a Bíblia vai dizer que Adão, ele permaneceu morto. E geralmente é o que nós temos visto no mundo atual. Muita gente que está fisicamente viva, mas espiritualmente está morta. E o homem ele foi criado para viver na vida, para viver na total dependência de Deus. Então, quando ele peca, ele sai, ele perde acesso a Deus, ele perde acesso à vida. E quando você perde acesso a Deus, há um vazio dentro de ti que nasce. Então, e é por isso que muita gente tenta preencher aquele vazio com coisas carnais. Só que não tem como preencher o lugar do espírito com coisas do físico. Não tem como preencher a parte espiritual com coisas carnais. É por isso que tem muita gente, homem de Deus, que tenta preencher aquele vazio que pertence ao Espírito Santo com bebida. Que tenta preencher aquele vazio do Espírito Santo com mulheres, com vícios, com drogas. Só que não tem como preencher a parte espiritual com a parte carnal. Aleluia. Amém. Eu já estou a pregar, eu não sei se eu posso continuar. Continua. Então a Bíblia vai dizer que o homem ele vai pecar. Só que o Espírito Santo, minha pastora, é insubstituível. Não tem como substituir o Espírito Santo. Então a Bíblia vai dizer que Adão ele vai pecar, ele vai perder acesso a Deus, ele morre espiritualmente. Então houve aquele todo o percurso dele ser expulso, viver na terra e ter que trabalhar e tudo mais. Só que durante aquele tempo ali aconteceu muita coisa. Então a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de nós. E é aí onde entra a pessoa de Jesus. Porque
Deus nunca se esquece de nós. Amém. As pessoas podem se esquecer de nós. Amém. Mas Deus, Ele nunca se esquece de nós. Tua mãe pode se esquecer de ti. Isso. Teus amigos podem se esquecer de ti. Isso. Mas existe um Deus que nunca se esquece de ti. Não importa a dimensão do pecado. Não importa a dimensão do problema. Não importa de que família você pertence. Mas Deus nunca se esquece de ti. Talvez você está numa situação que você se encontra depressivo. Que você se encontra na solidão. Mas deixa-me te dizer uma coisa. Deus, Ele nunca se esquece de ti. Existe uma adoração que eu amo muito que diz: Use Man of God, Yes. a Bíblia diz que Jesus, Ele Okay, veio man of aqui God. na terra. Okay. Ele morreu pelos nossos pecados. Okay. Ele foi crucificado. Okay. Ele foi maltratado. Ele foi batido. Mas Ele morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. Okay. Aleluia. Muito Aleluia. forte. Aleluia. Yes. Man of God, eu não sei se podes continuar. Isso é muito forte. Quando falamos de nascer de novo, nós falamos do nascimento exterior ou interior. O nascimento começa no interior para depois se manifestar no interior. Ou seja, quando você nasce de novo, você recebe uma nova vida. O velho homem tende a ficar para trás. A tua mente, o teu espírito, ele é renovado. Vamos à Bíblia. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem fariseu. Era um homem dotado da palavra. Era um homem que conhecia a lei mosaica. Era um homem que entendia muito bem. Mas só que tem um porém. Lá em João, Nicodemos vai ter com Jesus e vai dizer assim: Jesus, como é que eu posso nascer de novo? E Jesus disse assim: para poder nascer de novo, você tem que deixar o velho homem. Ou seja, o velho homem, ou seja, nascer de novo significa largar aquilo que é o pecado. Nascer de novo é você se encontrar em Jesus. Quando você se encontra com Jesus, você começa a conhecer a tua identidade. Pessoas que não conhecem a sua identidade são pessoas que não conhecem a Jesus. São pessoas que não nasceram de novo. Nascer de novo não significa batizar, literalmente. Batizar não significa nascer de novo. Porque tem muita gente que batizam ou batizaram, mas os costumes da vida ainda estão com eles. As pessoas batizam, mas o pecado ainda não saiu deles. Nicodemos foi ter com Jesus. Só que uma coisa me chama a atenção, é que Nicodemos não entendeu a parábola de Jesus, porque ele estava na carne. Ou seja, existem coisas na vida que você nunca vai entender enquanto estiver na carne. Tem problemas na tua vida que você nunca vai entender enquanto estiver na carne. Tem maldições na tua família que você nunca vai conseguir resolver enquanto estiver na carne. Tem muitas pessoas, pastora Rabeca, que estão a passar problemas difíceis, estão a passar momentos difíceis, mas porque estão na carne, não vão conseguir entender ou resolver. Porque tem problemas que não são problemas, é porque você não conseguiu se encontrar. Isso é muito forte. É porque você não conseguiu se encontrar em Jesus. Pessoas que não conseguem conceber às vezes é porque não nasceram de novo. Nascer de novo é você, meu Deus, isso é muito forte. É você entender que, olha, o velho homem deve ficar para trás. As cucupias da carne tem que ficar para trás. Nascer de novo é você entender que Jesus, ele morreu por ti, como dizia meu amigo. Jesus, ele morreu por ti para salvar a tua vida, a tua família. Ou seja, os teus problemas só vais entender quando você nascer de novo. Isso é muito forte, man of God. Yes. E o nascer de novo, Yes. man of God, não é uma sugestão. Yes. O nascer de novo não é uma opção. O nascer de novo é uma recomendação que Ok. Deus nos dá.
É que pastora Rabeca tem muita gente que quer viver o sobrenatural, mas se recusa a nascer de novo. Entenda que o nascer de novo não é sobre emoção. O nascer de novo não é sobre aparência física. O nascer de novo não é sobre essência. O nascer de novo não é sobre mudança no exterior. Porque tem muita gente que mudou fisicamente, mas não mudou espiritualmente. Tem muita gente, homem de Deus, que está perto da igreja, mas está diante de Deus, ou está distante de Deus. Existem pessoas que mudam de igreja, mas não mudam de natureza. O nascer de novo é mudança de natureza. É mudança no teu interior. É mudança de comportamento. Mas algo me chama a atenção, homem de Deus, no que o homem de Deus esteve a falar. O homem de Deus falava de Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite. Nasceu uma questão dentro de mim. Mas bem, por que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Aleluia. Vamos correr para a palavra do Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim, a palavra que fala de Nicodemos encontra-se no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite. Mas por que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Aí, minha pastora, eu costumo dizer que é uma moeda. E uma moeda tem um lado banner, mas também tem um lado número. Deixa-me te falar do lado banner. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era um fariseu. Ele era um mestre da palavra, era conhecedor. Aleluia. Nicodemos, ele era conhecido. Porque ele conhecia as escrituras. Aleluia. Ele conhecia a palavra, mas não conhecia a palavra das palavras. Aleluia. Porque há diferença entre conhecer a palavra e conhecer a palavra das palavras. A Bíblia diz que Jesus, ele é a palavra. Nicodemos conhecia as escrituras, mas ele não conhecia a essência e a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos foi à busca de informação, mas Deus lhe apresentou uma transformação. Nicodemos, ele foi de noite, porque ele não queria ser visto, talvez por causa da vergonha ou por causa do que as pessoas iam falar e tudo mais. Mas também tem um lado número, porque algo me chama a atenção. Nicodemos, ele foi de noite, homem de Deus. E quando pegamos nesta palavra noite, a noite nos remete treva. Treva nos remete escuridão. Escuridão nos remete o medo. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar, se não me engano, no livro de Mateus, acho que é 8:23, que diz que Jesus, ele é a luz do mundo. Nicodemos, eu não sei, isso é muito forte. Nicodemos, ele foi de noite. A noite representa a treva. E dentro de Nicodemos havia um vazio. E o vazio também representa treva e escuridão. Nicodemos, ele estava nas trevas. Por isso é que necessitava da luz do mundo, que é Jesus. Toda pessoa que se encontra na escuridão necessita da luz do mundo, que é Jesus. Nicodemos entendeu, man of God, que é de noite, mas eu também estou nas trevas. E quando alguém está nas trevas, não é curandeiro que vai lhe ajudar, porque curandeiro também está nas trevas. Quando alguém está nas trevas, não é feiticeiro, man of God, porque feiticeiro também está nas trevas. As trevas necessitam da luz. E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E a Bíblia diz que Nicodemos, ele foi diante de Jesus. Ele perguntou, ou foi diante de, e quer uma informação. Só que Jesus vai dizer: importa
que você nasça de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. É muito importante, man of God, Yes. que nós nasçamos de novo. E a pergunta, pastora, acho que a pastora ainda vai nos fazer, mas posso prosseguir. Aleluia. A pergunta, ou o tema que nos leva até este dia, ou que nos conduz neste lugar, é porque, ou qual é a necessidade de Nascer de novo. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, uma das opções, tem aqui, primeiro, porque o homem já nasceu espiritualmente morto. Aleluia. Amém. É uma das necessidades. Amém. Não importa que o ser humano nasça de novo, porque Amém. por si só ele já nasce morto. Ok. Aleluia. A Bíblia diz que quando Adão pecou, entrou morte em Adão. Aleluia. E o ser humano por si só, a sua natureza é pecadora. É pecadora a natureza do ser humano. É por isso que existe uma necessidade do ser humano nascer de novo. É por isso que há pessoas que nós olhamos e falamos: essa aqui só falta aceitar Jesus. Ele presta, não bebe, não fuma, talvez não fornica. Ele está na linha, mas só falta aceitar Jesus, essa pessoa. Tá vendo? Essa pessoa já está a um passo, mas Amém. ele tem que nascer de novo mesmo assim, por Amém. causa da sua natureza. Amém. Por causa da sua natureza. A natureza do homem já é pecadora, a natureza do homem já é carnal. O homem nasce espiritualmente morto. Quando você nasce, está já nascer vivo. Ok. Mas espiritualmente estás morto. Oh, Jesus. Aleluia. Yes. Aleluia. Yes. Então, eu não sei se eu posso falar isso. Isso é muito forte. Ok. É o lugar que tem o maior cemitério de todos os tempos. Não é Janguene. O maior cemitério de todos os tempos não é novo cemitério, não. O maior cemitério de todos os tempos é aonde tem pessoas que não aceitaram Jesus. Esse é o maior cemitério de todos os tempos, man of God. Yes. No Janguene tem pessoas que morreram, mas aceitaram Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas aonde o cemitério ou é mais grande, onde tem pessoas que não aceitaram Jesus. Ok. E uma pessoa, quando nasce uma vez, morre 2 vezes. E quando nasce 2 vezes, morre uma vez. Aleluia. Ok. Aleluia. Amém. Eu vou repetir porque é muito forte. Ok. Isso nem tem no Facebook, nem na YouTube. Ei. Uma pessoa quando nasce uma vez, Ok. morre 2 vezes. Quando nasce 2 vezes, morre Morre. uma vez. Ok. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Porque alguém quando nasce tem um nascimento normal, é um nascimento natural. Esse que nós contamos que é o único nascimento da pessoa. Esse aí nasceu. Mas esse aí quando morre fisicamente, falta outra morte espiritualmente, a segunda Ok. morte. Quando você morre na carne e sem aceitar Jesus ou sem ter feito o segundo nascimento, você morre pela segunda vez. Aleluia. E essa segunda vez você já tem um tormento eterno, que é a morte que você já vai que é a morte espiritual, que conduz direto para o inferno. Mas quando você aceita, quando você nasce primeiro fisicamente, Jesus, muito obrigado. Mas quando você nasce fisicamente e depois você nasce espiritualmente, quando você morre, ok, primeira morte, mas bem, Yes. você não está a morrer, man of God. Yes. Você está a viver, aleluia. Porque você vai a um lugar onde a plenitude ela é maior, onde só amor, só a vida. Yes. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Aleluia. programa está super top. Aleluia. Amém. Podcast Renascer para a vida. Yes. Vamos continuar com o mesmo tema. A Amém. necessidade. Por que a necessidade de nascermos de novo? Aleluia. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sim. Qual é a necessidade de nascer de novo? Jesus ele vai responder esta pergunta. Se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. O maior foco aqui não é sobre a pessoa de Nicodemos, mas é sobre aquilo que é a eternidade. A eternidade é o estágio final do universo.
Toda pessoa na vida tem 2 estágios, o nascimento e a morte. A morte define para onde tu vais. Então, nós sabemos que aonde nós queremos, aonde nós iremos no futuro, depende das tuas obras. Porém, nós sabemos que o reino dos céus é real. O inferno também é realidade. Mas para podermos chegar até o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Conforme eu dizia, nascer de novo é largar o velho homem. O velho homem significa aquilo que o mundo tem nos apresentado. O mundo ele tem nos apresentado diversas formas ou diversas coisas que tem nos ocupado para não entendermos sobre aquilo que é o reino de Deus. Lá em Mateus vai dizer: buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. No entanto, o plano do diabo é ocupar nossas mentes para nós não conhecermos aquilo que é a salvação. A salvação é o estágio final. Portanto, nós sabemos que Jesus ele está prestes a vir, mas tem coisas ou tem pessoas que não vão entrar nesse reino por causa do nascer de novo. É como fosse um carimbo, ou seja, um visto. Para você poder imigrar para outro país, é necessário ter um visto. Ou seja, o nascer de novo é um visto que você vai apresentar a Jesus. Ou seja, quando você nasce de novo, é como se eu dá-se um volante a Jesus. Tenho aqui um exemplo muito básico, muito claro. Eu estou perdido, estou caminhando numa zona onde eu não conheço, estou perdido. De repente aparece um homem que conhece o local onde eu vou. Exemplo, vou ao Zimpeto, mas eu não sei onde é que é o Zimpeto, eu estou perdido. E um homem aí aparece e você pergunta para ele: onde é que é Zimpeto? E ele diz que Zimpeto é lá frente, eu conheço. Então você dá o volante ao homem porque ele conhece o caminho. Então Jesus é como se fosse esse homem. Quando você nasce de novo, você dá o volante a este homem, que é Jesus. Então, aonde este homem desviar, é como se o carro depende deste homem. Então, nós temos que dar o volante a Jesus. Em que sentido? Nas tuas finanças, tens que dar o volante a Jesus. No teu casamento, tens que dar o volante a Jesus. No teu emprego, tens que dar o volante a Jesus. Na tua escola, tens que dar o volante a Jesus. Por quê? Tem pessoas que são tão apegados a esse tipo de coisas que não dão volante, pessoas que vão chegar sozinho. Enquanto Jesus, ele quer como Jesus é muito forte. Jesus, para poder entrar em ti, ele bate a porta. Ele não vai invadir na tua vida para ele poder entrar. Ele vai bater a porta. Mas depende de mim se eu vou abrir a tal porta para ele entrar ou não. Porque tem pessoas que pensam que o dinheiro dele pode lhes dar aquilo que é a paz. Tem pessoas que pensam que o casamento lindo que eles têm é tudo. Não, não é tudo. Tem um lugar que Deus nos prometeu, uma salvação. A salvação é a coisa principal de tudo, de tudo. Lá em Marcos vai dizer assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca vão passar. Ou seja, aquilo que é a tua riqueza, os teus bens, os teus patrimônios vão passar. Mas existe uma palavra, como dizia meu amigo, uma palavra da palavra que não vai passar. Esta palavra representa Jesus. Então, sem fugir daquilo que é o tema, nascer de novo significa dar o volante a Jesus, para que ele possa habitar na tua vida. E nascer de novo, meu irmão, minha irmã, meu pai, meu pai, minha mãe, significa dar o volante a Jesus. Porque nós sabemos que você até pode ser dotado de inteligência como Nicodemos era um homem dotado da lei mosaica, mas ele sentiu que tem alguma coisa em falta em mim. Existem
pessoas que são dotadas em conhecimento, pessoas que têm patrimônios, que têm empresas, mas sentem algum vazio dentro deles. Esse vazio representa a salvação, ou representa Jesus. É uma parte que falta de ti. Pessoas que vivem acorrentadas aos seus patrimônios, é porque não conhecem a pessoa de Jesus, não porque nunca ouviram falar de Jesus, porque a fé ou o crer vem pelo ouvir. Nicodemos, ele ouviu falar que não existe um nascer de novo. Então, você que me ouve nesta manhã ou nesta tarde, ou aonde você me ouve, existe um Jesus que quer te dar uma nova vida, vida esta que vai te trazer a paz, a alegria. Jesus, ele vem lá em João 14, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Por quê? Tem muita gente que pensa que os seus bens é tudo na vida. Não. Jesus, ele é o centro de tudo na vida, centro de tudo. Os teus bens não podem te dar aquilo que é a salvação, a paz eterna, mas somente um Deus que se chama Jesus, o Criador dos céus e da terra. Ele está aqui hoje para poder te salvar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. O programa está muito quente, aleluia. Amém. Caríssimos internautas, fiquem aí, né, na tela do celular ou do computador. Fiquem atentos, aleluia. Não passem, continuem aí, pois a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, aleluia. Amém. Vamos continuar com o tema. Sim. A necessidade de nascer de novo, aleluia. Amém. Mas um ponto muito interessante que é importante nascer de novo, porque Deus não se agrada com a velha natureza. Sem novo nascimento, o homem ele vive dominado. É verdade. Quando você não nasceu de novo, você é dominado pelo que você deveria dominar. Yes. Você é governado pelo que você deveria governar. Você é controlado pelo que você deveria controlar. Os papéis são invertidos. Aleluia. Yes. Aleluia. Amém. Há pessoas que tentam lutar com coisas, mas sem um novo nascimento não vai conseguir. É por isso que encontramos pessoas que lutam com o pecado, mas não conseguem vencer o pecado, porque por si só não vão conseguir. Yes. Mas há uma necessidade de nascer de novo. Tem pessoas que lutam com vícios, que lutam com problemas, que lutam com várias coisas, e elas são vencidas. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas só é mais do que vencedor aquele que nasceu de novo. Quando você não nasceu de novo, você é mais do que perdedor, porque Satanás terá total poder sobre ti, sobre a tua vida, sobre as tuas coisas, sobre as tuas finanças. Mas quando você nasce de novo, há uma autoridade espiritual que você ganha. A Bíblia diz que Deus ele nos dá poder e autoridade sobre todas as potestades, sobre todos os demônios, sobre todas as coisas. Mas você só ganha essa autoridade quando você decide aceitar ou quando você decide nascer de novo. Quando você nasce de novo, você começa a governar aquilo que te governava. Yes. Quando você nasce de novo, você começa a viver o impossível de Deus na tua vida. Quando você nasce de novo, você começa a andar de graça em graça. Mas aquele que não nasce de novo, que se recusa a nascer de novo, essa aí, pastora, essa aí vai andar de desgraça em desgraça. Mas quando você nasce de novo, você anda de graça em graça. Então eu vim te dizer que há uma necessidade de você nascer de novo. Deus ele não se impressiona com atividade. Deus se impressiona com a intimidade. Tem muita gente, minha pastora, que tem intimidade ou que tem atividade, mas não tem intimidade. Em outras palavras, man of God, tem muita gente na igreja
têm atividade, têm cargos, mas não nasceram de novo. Yes. Eles não têm intimidade com Deus. Só tem intimidade com Deus aquele que nasce de novo. Yes. Porque a Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Aleluia. O Espírito Santo, ele é um espírito organizado. Yes. O Espírito Santo, ele é santo, ele é limpo. Aleluia. E ele não vai habitar num lugar onde o pecado está a governar. Aleluia. Yes. Então, há uma necessidade do ser humano, ele nascer de novo, do amado e da amada, nascer de novo. Esse pecado que te governa, você só vai vencer quando você decidir nascer de novo. Esses problemas que lutam tanto com tua vida e você não consegue solucionar, você só vai vencer quando você decidir nascer de novo. E não importa o que você faça na igreja, não importa se você é pastor, não importa se você é obreiro, não importa se você é presbítero, não importa a tua atividade, mas se você não nascer de novo e ter aquela que é intimidade, você vai perecer, pois no céu não entram aqueles que têm atividade, no céu entram aqueles que nasceram de novo. A Bíblia vai dizer que Nicodemos, ou Jesus vai falar para o Nicodemos, há uma necessidade de você nascer de novo. Yes. Se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. Então não importa o que nós façamos, não importa. Há uma necessidade de nós nascermos de novo. Uau. Yes. Muito forte. Yes. Aleluia. Amém. A necessidade de nascermos de novo. Aleluia. Pelo que eu percebi aqui, pelos os inconformados, eu percebi que ao nascer de novo, tu não herdarás somente os céus, mas também governarás na terra. Aquilo que te governa na terra pode ser o homem espiritual, a mulher espiritual, a enfermidade. Desde o momento em que você aceita Jesus, aquilo que te governava na terra, você passará a governar os tais problemas neste caso. Aleluia. Então, é uma super relevante. Então, continua aí na telinha e vou passar a palavra para o Walter em nome de Jesus. Aleluia. Muito forte. Será que eu posso pregar? Prega. Aleluia. Muito obrigado. Dando continuidade com aquilo que é nosso tema, nós vemos um homem chamado Paulo. Paulo, antes dele conhecer aquilo que é a pessoa de Jesus, ele era um predador, porque ele não conhecia a essência de Jesus. Portanto, pessoas que não conhecem a Jesus não têm identidade. São pessoas que são pessoas que não conhecem a sua capa ou a sua identidade. Paulo, quando ele era do mundo, ou antes dele conhecer a Jesus, ele não conhecia a sua essência. É por isso que ele andava a perseguir os cristãos, ele andava a matar os cristãos, o que ele não devia fazer. Ou seja, quando você é muito forte, quando você não conhece a Jesus, tem empregos que você tem, ou tem lugares que você entra que você não devia entrar. Muito forte. É muito forte. Tem pessoas. Man of God. Yes. A Bíblia vai nos falar acerca do endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que ele vivia no cemitério. Aquele homem se apedrejava. Aquele homem comia o que não deveria comer. Aquele homem vivia onde não deveria viver. Aquele homem fazia o que não deveria fazer. Yes. Mas é porque ele não nasceu de novo. Quando você não nasce de novo, você não conhece tua identidade. E quando você não conhece tua identidade, man of God, você entra em lugares que nem deverias entrar. Você anda com pessoas que não deverias andar. Man of God, tem pastores que estão a andar com prostitutas. Não que seja mal, só que a identidade que a pessoa carrega não é compatível com aquele lugar, não é compatível com aquela pessoa. E man of God, há pastores na barraca. Sabe por quê? Porque eles são bêbados, entre aspas, porque eles ainda não sabem que são pastores. Há prostitutas há profetisas no bordel. É muito forte. Saulo tinha aparência, mas não tinha essência. Tem pessoas que parecem o que não são.
tem pessoas que exercem funções que não deviam exercer por não conhecer a pessoa de Jesus. Pastora, eu nasci numa casa humilde, porque nasci naquele lugar sim, mas quando eu comecei a entender a pessoa de Jesus, eu comecei a perceber que não, o problema não é o lugar onde nasci. O problema é aquilo que eu tenho que não sei que tenho. Tem pessoas que têm bênção de Deus, mas não sabem que tem essa coisa. É por isso que vivem mendigando enquanto são sacerdotes. Vivem mendigando enquanto são ricos. Pessoas que estão a ser empregadas enquanto deveriam ser patrões. Man of God. Ok, man of God. A Bíblia vai dizer, Ok. Deus nos faz por cabeça. Deus não nos faz por cauda. Ok. Tem pessoas que deviam se comportar como cabeça, mas está se a comportar como cauda. Aleluia. Ok. Mas quando você nasce de novo, você consegue se posicionar aonde você deveria estar. Ok. Aleluia. Yes. Quando você nasce de novo, a bênção, ou você já não persegue a bênção. A bênção é te que te persegue. persegue. Mas aquele que não nasce de novo, Ok, God, ok. é aquele, ou é aquela. Ei, que muito caça forte. marido da outra. Ei. Porque não sabe, não tem revelação isso aí. Man of God, Yes, man isso of é muito forte. God. O lugar onde você nasceu não determina quem você vai ser. Quando você não conhece Jesus, você pensa que ao teu redor é o que determina o que você vai ser. Mas bem, não é o teu redor que determina o que você vai ser. É quando você nasce Man of God, isso é muito forte. Ok. Não somos guiados pelas circunstâncias. Nós come somos on. guiados pelo Espírito. Não importa a circunstância que me rodeia. Ok. Não importa a dificuldade que me rodeia. Não importa a condição em que eu me encontro agora. Ok. Eu sou movido por essas coisas. Eu sou movido pela palavra. Existem pessoas, man of God, Yes. que apanhar depressão, a pensar em se matar, Eis. porque agora não tem dinheiro. Mas deixa-me te dizer uma coisa: quando você aceita ou nasce de novo, Ok. ainda que falte dinheiro no bolso, meu ainda Deus, que muito falte forte. marido, Ok. ainda que falte casamento, eu não sou movido por essas coisas. Eu sou movido pela palavra. Em outras palavras, quando você nasce de novo, o que te guia muda. é muito forte. Vamos recolher ao homem chamado Davi. Davi nasceu numa casa humilde. Davi, podemos dizer que Davi era uma pessoa desprezável. Mas Davi, ele não foi segundo o ambiente da sua casa. Segundo o homem, você pode parecer uma coisa, mas segundo Deus, você é alguma coisa. Quando você começa a entender sobre Jesus, você começa a entender que, olha, eu nasci em Moçambique sim, nasci em Maputo sim, nasci em Elbazini sim, mas não é o meu lugar, porque eu conheço o Jesus que disse: vos darei nações. Outras palavras, Ok. eu não sou o que o mundo fala de mim, eu sou o que Deus fala de mim. Não importa como é que o mundo te chama, não importa como é que o mundo te olha. Talvez as pessoas olham para ti e te chamam de desgraçado. Talvez as pessoas olham para ti e te chamam de xiciuário. Mas deixa-me te dizer uma coisa: Jesus. você não é aquilo que o mundo fala de ti. Você é aquilo que Deus fala de ti. Aleluia. É muito forte. Olhar para uma mulher chamada Ana. Ana não podia conceber, mas como Ana já havia introduzido em si a Deus, Ana sabia que, olha, eu carrego um Jesus. Posso não conceber agora, mas eu acredito que o Deus que eu adoro é o Deus dos impossíveis. É por isso que você não pode se olhar como você é agora. Você é pobre sim, mas não se olha como coitado, pá. O teu
teu vizinho, o teu amigo, o teu pai pode dizer que você é um Zé Ninguém, você vai morrer pobre, mas não. Se hoje é como Deus te ousaria, pastora, eu te confesso que o meu pai um dia ele olhou para mim e falou assim: Walter, você, mas com uma cara mesmo bem brava, você vai morrer pobre. Eu ainda criança, eu levei aquilo ali como fosse tipo nada, mas só que eu entendi agora que, olha, aquela palavra que ele falou é uma palavra espiritual, só que no momento eu não entendia, mas quando eu comecei a andar com Jesus, eu comecei a entender que tem palavras que não são palavras, são portais no mundo espirituais. Tem pessoas que entubaram profecias malditas, pessoas mendigas que não deviam ser mendigas, pessoas que vivem acorrentadas, amaldiçoadas, não conseguem conceber, não casam, não vão à escola, não prosperam, não fazem nada. Às vezes é por ouvir palavras, mas o problema é o que você faz quando você ouve palavras malditas. Quando você não conhece a Jesus, você recebe esta palavra e esta palavra tem efeito em ti. Mas quando você conhece a Escritura, você sabe que o que o homem falou, a primeira palavra pode vir do homem, mas a última palavra vem de Jesus. Talvez olharam para ti, falaram que você vai morrer pobre. A primeira palavra pode vir do homem, mas a última palavra vem de Deus. Talvez olharam para ti, falaram que você vai morrer na desgraça. A última palavra pode vir do homem, mas a última palavra vem de Deus. Então não importa o que falaram de ti, o que importa é o que Deus ele fala de ti. Aleluia. Só para não fugir do tema, man of God, há uma necessidade de nos entendermos com profundidade. Mas o que é isso aí de nascer de novo? E quais são os efeitos de nascer de novo? Aleluia. Aleluia. Quando você nasce de novo, há uma mudança de identidade, há uma mudança de nome. Aleluia. Aquilo que você perseguia passa a ser aquilo a te perseguir. A Bíblia vai falar que em primeiro lugar buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Mas há quem busca acréscimo antes do reino. Essa aí entendemos que não nasceu de novo, minha pastora. Existem pessoas que trocam Deus por bênção. Essa aí não nasceu de novo. Essa aí. Existem pessoas que trocam Deus por causa de carros. Não, essa aí não nasceu de novo. Existem pessoas que trocam Deus por causa de marido, por causa de mulher. Essa aí não nasceu de novo. Existem pessoas que trocam a Deus por coisas mesquinhas. Esse teu comportamento nos revela que você não nasceu de novo. Mas quando você nasce de novo, você entende o que deve estar em primeiro lugar na tua vida, o que deve ser prioridade na tua vida. E quando você busca o reino, quando você nasce de novo e você prioriza o reino, aquilo que no mundo você perseguia, será aquilo a te perseguir. A Bíblia diz que aquilo é acréscimo. Acréscimo é bacela. Só te bacelam quando já há alguma coisa. É muito forte, man of God. Não há como alguém chegar e dizer, estou a te bacelar, se você não tem nada do reino. Tem que ter algo do reino em ti, para que depois você seja dado bacela. E você não tem como chegar numa barraca e dizer, estou a vir comprar bacela. Você tem que ter algo primeiro, um fogo. Você tem que ter algo sólido. Depois te dão aquilo que é o acréscimo, aquilo que é a bacela, man of God. Então, o que eu vou entender com isso? É que em primeiro lugar nós temos que buscar nascer de novo. E depois
a bênção será acréscimo. Não buscar a bênção, depois querer nascer de novo. Tem que nascer de novo, depois buscar a bênção. É por isso que tem casamentos frustrados. A primeiro procurou casar, minha pastora. Não procurou nascer de novo. Jesus. Há quem acha emprego. Lhe mando embora o mês. Essa aí priorizou emprego. Mas quando você primeiro nasce de novo, o emprego começa a te seguir. Emprego é bacela. Yes. Quando você nasce de novo, casamento é bacela. Yes. Quando você nasce de novo, bênção é bacela. Yes. Aleluia. Yes. Aleluia. Yes. Porque o acréscimo ou a bacela não te dá Deus, mas Deus é que te dá a bacela. Yes. Em outras palavras, bênção não te dá Deus, mas Deus te dá bênção. É muito forte. Aleluia. Nós entendemos uma coisa, man of God. Quando você nasce de novo, você passa a carregar uma identidade. Identidade esta que as bênçãos começam a reconhecer. Vemos um homem chamado Bartimeu. Bartimeu carregava uma capa. É por isso que ele vivia num lugar isolado, porque a capa era a identidade de Bartimeu. Quem lhe olhava um cego por causa da identidade que ele carregava. Quando você nasce de novo, você carrega uma identidade de Cristo, ao qual quem te vê não vê uma pessoa normal, vê uma pessoa diferenciada. É por isso que as tuas vestes devem te identificar que você é uma cristã. A forma como você fala deve identificar quem você é. É por isso que quando você nasce de novo, você começa a carregar um carimbo, uma autenticidade da parte de Deus. Pessoas que nascem do Espírito começam a carregar uma identidade espiritual diferente, na qual se você lhe coloca no meio ambiente onde tem muitas pessoas, você vai conseguir notar que este jovem, este pai tem alguma coisa diferente. Não é a identidade que você carrega. Tem pessoas que não falam, mas a forma, a sua postura identifica, porque nasceram do Espírito. O Espírito é aquilo que nos convence de largar o pecado. Quando você nasce de novo, você começa a carregar o Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, é aquele que diz assim: olha, o ambiente que você frequentava quando você era mundano, tens que se afastar, porque você já não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Há um padrão nesta terra, ou há um padrão no mundo espiritual. Pessoas do mundo têm um padrão específico. Você consegue notar que nada, essa pessoa aqui, só dizer ele veja, isso aqui, isso dá qual é? Bebe isso aqui, mas por causa do padrão da pessoa. Também os cristãos têm um padrão diferente. Qual é esse padrão que a pessoa carrega? É o nascimento do Espírito. Não é a tua aparência que mostra que você carrega a identidade do Espírito, Pai. O que você carrega é sobre, não é o teu dinheiro. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas quando abre a boca, sai fogo e espada. Por causa do Espírito. Quando você pode não ter patrimônios como tal, mas só por causa da identidade que você carrega no mundo espiritual, você se torna diferente de outras pessoas. Pastora, eu acredito que quando alguém te vê alguém diferenciada, que não é a sua clareza, não é isso aí. Não é isso aí. É a identidade que a pastora carrega no mundo espiritual. Há um carimbo que você tem quando você anda com a palavra, porque a palavra ela dá luz aonde não houver luz. A palavra ela renova, levanta o caído e lhe coloca lá em cima. Então, a partir de hoje, comece a andar segundo a palavra e
não segundo o mundo, porque o mundo te entumbe ou te incumbe de coisas pecaminosas, bebidas, drogas, depressão, maldições. Mas quando você se encontra com a palavra, ela tende a mudar, não importando, ou seja, o lugar onde tu nasceu, não importa, mas a identidade carimbada na tua vida. Aleluia. Muito forte isso. Yes. Algo me chama a atenção. Yes. Paulo vai dizer: Yes. não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A palavra vai dizer: Yes. nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Yes. Aleluia. Yes. Quando alguém me fala de imagem e semelhança, é porque isso remete a nos entender que são pessoas parecidas. Ok. Aleluia. Yes. Yeah, são pessoas parecidas. Só que o parecer não pode ser somente de aparência. Tem que ser de essência. Aquele que tem aparência, mas não tem essência. Aleluia. Yes. Aquele que nasce de novo, ele morre na carne. Aleluia. Yes. Não mais vive ele. Man of God, quando você nasce de novo, o Walter tem que morrer. Aleluia. Minha pastora, quando a pastora nasce de novo, a Rebeca tem que morrer. Yes. Aleluia. E Cristo viver em ti. E alguém que nasce de novo, ou alguém que Cristo está nele, essa pessoa é diferente. Quando alguém nasce de novo, tende a se comportar de uma forma diferente, tende a vestir de uma forma diferente, tende a falar de uma forma diferente. As suas vestes já denunciam a Cristo. Yes. O seu falar já denunciam a Cristo. Yes. A Bíblia diz que prenderam Jesus. Aleluia. Yes. E a Bíblia diz que Pedro estava naquele lugar. Aleluia. E olharam para ele e falaram: você é parecido com ele. Hey, Aleluia. come on, man of Aleluia. God. Yes. Isso nos remete a entender quanto mais Cristo, mais parecido com ele você se torna. Aleluia. Yes. E quando você se torna com Cristo, você vira um inconformado. Aleluia. Yeah, você vira um inconformado. Você vira uma pessoa diferente. Você vira uma pessoa de luz. Aleluia. Aleluia. Amém. Foi muito forte. Aleluia. Aleluia. E qual é o conselho que vocês dão para aquela pessoa que ainda não nasceu de novo? A Bíblia ela vai dizer que aquele que aceita a Cristo, ou decidiu aceitar a Cristo, existe uma necessidade de carregar a sua cruz. Aleluia. Amém. Então, o meu conselho para o amado, para a amada e para toda pessoa que está me escutar neste momento, está me assistir, há uma necessidade de você morrer e você carregar a tua cruz. Aleluia. E carregar a cruz é renunciar ao mundo. É renunciar os padrões do mundo, é deixar o pecado, é deixar a má vida e reconhecer que somente Jesus salva, que somente Jesus cura. Eu não falo só de se aproximar à igreja, eu falo de se aproximar a Cristo, porque você pode até se aproximar à igreja, mas não se aproximar de Cristo. Mas eu te convido, você que não tem uma igreja talvez, aproxima-se da igreja, mas também aproxima-se de Cristo. Uma necessidade de você reconhecer que somente Jesus, Ele é o Salvador da tua vida. Somente Jesus pode te tirar da morte e te conduzir à vida e à salvação da sua alma. Aleluia. Bom, sem mais demoras, lá em Marcos 8:34, a Bíblia ensina que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é obrigatório, mas é para aquele que crê que Jesus, Ele é todo poderoso, majestoso, Ele é aquele que muda histórias. Então, God bless you, pega a tua cruz e siga Jesus, amado. Aleluia. Amém. Quais são as últimas considerações? Como já de últimas considerações, primeiramente, vou mais uma vez agradecer pela oportunidade, dizer que foi uma grande bênção para nós, foi uma honra, nos sentimos tremendamente abençoados por estar neste lugar. Muito obrigado, pastora Rebeca, muito obrigado a toda a equipe, e dizer que eu gostaria de mandar saudações especiais
aos meus pastores, o pastor Dércio Martini, a pastora Dinércia Martini, mandar saudações para os meus pais, a Admira, o Alexandre, mandar saudações para todos os meus amigos, irmãos da igreja, Manoca. Uau, bênção! Amém. Muito obrigado mais uma vez pela honra e o privilégio de estar nesse lugar. Eu gostava de interessar pela gratidão a Deus pela vida dos meus pastores, aqueles que têm me sustentado, me guiado, né? Pastor Dércio Luiz Martins, juntamente com a sua esposa, Dinércia Martini também. Falar aqui da minha mãe, Jenny Machel, também a minha mãe abençoada, mãe Regina Chial, juntamente a mãe dos inconformados. Dizer que eles são uma grande bênção, também mandar uma saudação aos meus amigos aí, irmãos, colegas da escola, que Deus vos abençoe. Acreditamos que Deus é fiel eternamente. Ai, 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 muito forte. Bem, chegamos ao fim do nosso podcast Renascer para a Vida. Por favor, não esqueça de partilhar, comentar e colocar like. Assim, as redes sociais perceberão que este conteúdo é relevante. Beijinhos, até a próxima.